Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Nayara, eu tenho 30 anos. Meu esposo é membro do consagrado da Comunidade Católica Maranatá e eu venho aqui hoje compartilhar com vocês sobre o método de ovulação Billings, como iniciar. E antes disso, vamos conversar um pouquinho também sobre o que a Igreja Católica nos diz e nos ensina sobre os métodos naturais. Mas antes de iniciar, deixa o seu like, já se inscreve no canal da comunidade para ajudar a divulgar esse e outros vídeos, tanto quanto o trabalho da comunidade Maranatá. Vamos lá então, né? O que são os métodos naturais e o que a Igreja diz sobre os métodos naturais, tá? Vamos começar então, porque um casal católico que deseja viver de acordo com a fé precisa viver algum método natural ou viver sua fertilidade plenamente, né? Bom, o que é isso? Às vezes é um tabu o casal conseguir compreender bem para que serve o matrimônio e a sua fertilidade ou como viver de acordo com o que a Igreja nos diz. Para iniciar, eu vou começar trazendo um trechinho do Catecismo da Igreja Católica, tá? No número 2399, tá certo? Então você pode acompanhar, é um trechinho bem pequeno para a gente compreender por que eu venho falar sobre método natural com vocês e com todas as famílias católicas. A regulação da natalidade representa um dos aspectos da paternidade e da maternidade responsável. A legitimidade das intenções dos esposos não justifica o recurso a meios moralmente inadmissíveis, por exemplo, a esterilização direta ou a contracepção, né? O que nesse trechinho aqui do catecismo nós temos? Que a legitimidade da intenção dos esposos, ou seja, o que os esposos podem fazer de acordo com a sua paternidade responsável, não justifica o uso de recursos moralmente inadmissíveis. Que recursos são esses? Aí que ele diz: a esterilização direta, né? O que é esterilização direta? É a vasectomia, a ligadura de trompas para a mulher e a vasectomia para os homens, ou seja, não justifica, ou seja, esses recursos são meios moralmente inadmissíveis para casais cristãos católicos. Ou a contracepção. O que é a contracepção? Contracepção é o embarreiramento da fertilidade daquele casal, ou seja, antes do ato conjugal, o casal já está estéril, já está impedido de gerar uma vida, ou seja, aquele corpo não está aberto à vontade de Deus. O que são esses métodos contraceptivos? Anticoncepcional, DIU, injeção, enfim, todos esses métodos artificiais que a maioria das mulheres fazem uso atualmente são métodos moralmente inadmissíveis para a Igreja Católica. São pecados mortais. Um casal católico não deve, de maneira nenhuma, fazer uso de um método artificial. Não deve usar uma pílula anticoncepcional. Bom, por que, Nayara? Eu preciso compreender, né? Não dá só pra gente ficar aqui no catecismo. Apesar de estar no catecismo, é o que embasa a nossa fé. Nós precisamos viver de acordo com o catecismo da Igreja Católica. Mas a Igreja, em sua plena sabedoria, ela só nos instrui aquilo que é bom para a nossa vida, tá? Como cristãos, como filhos de Deus. Então, por que a Igreja não apoia nenhum método artificial? Nenhum. Nós, casais, precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. Os métodos artificiais, as pílulas, as injeções, os dispositivos intrauterinos, uma das suas piores consequências são os abortos ocultos cometidos, tá? Para quem não sabe o que é isso, nunca ouviu falar, eu desenvolvo um trabalho no meu perfil onde eu faço a leitura e explico de forma bem pausada
tudo sobre abortos ocultos e o que a ciência nos diz e os estudiosos também. Ou seja, um casal que toma um contraceptivo, um casal que faz uso do DIU, ele corre grande risco de abortar sem saber, tá? Então, na nossa visão, essa é a pior consequência de um casal fazer uso de métodos contraceptivos. Além de todo aquele mal que faz para a saúde da mulher, enfim, nódulos no seio, trombose, AVC, dor de cabeça, náusea, enjoo, né? Tudo isso é para nós. Mas a partir do momento que corremos o risco de cometer um aborto oculto, ou seja, de tirar uma vida sem mesmo saber, tudo se torna muito mais grave, tá? Então já compreendemos alguns dos motivos pelos quais a igreja não nos permite, não nos orienta a usar de maneira nenhuma esses métodos, incluindo o preservativo, né? Eu esqueci de falar, mas é um método de barreira, é uma contracepção, né? A igreja sempre nos encaminha a uma abertura à vida, onde o casal, no ato conjugal, ele vai atender aos dois pontos principais da união matrimonial, que é o unitivo e o procriativo. Ou seja, um casal precisa se unir, né? Fisicamente, espiritualmente, ele precisa, sua relação conjugal precisa trazer a união dos corpos e ele precisa também ter uma abertura à procriação. Num ato sexual, a gente precisa ter esses dois principais pilares ali sendo cumpridos sempre, certo? E isso por quê? Porque é um bem para os esposos, né? É a garantia de que, bom, estamos aqui percorrendo a vontade de Deus, nosso casamento poderá dar certo porque seguimos ali. Eu sempre falo, né? Quem obedece não erra. Quem obedece um pastor, quem obedece a palavra do fundador do seu Martins, quem obedece, né, a nosso superior maior, que é a Santa Igreja, não erra. Então temos que ser obedientes dentro do nosso casamento. Não adianta a gente ser obediente só para as coisas visíveis ao humano, né? Para aquilo que o seu Martins vê, para aquilo que o meu irmão vê. Mas nós precisamos ser obedientes no que está escondido. E a fertilidade do casal, ela está escondida entre os cônjuges, né? Apenas os dois sabem ali aonde está o pecado dentro daquele ato, dentro da vida dos dois. Então, é mais fácil da gente esconder isso para nós, né? Mas Deus vê o que está oculto. Então é preciso que a gente siga a vontade de Deus dentro do nosso matrimônio, para que esse matrimônio seja santo e possa dar os verdadeiros frutos, ok? Vamos lá agora falar sobre os métodos naturais. Bom, Nayara, se eu não posso usar os métodos artificiais, como eu vou fazer para ter uma paternidade responsável, né? O que é a paternidade responsável? É a capacidade de cada casal em gerar vidas, né? Um casal precisa estar aberto à vida, mas você vai falar para mim, nossa, eu casei jovem, casei com 20, 25 anos, assim como eu, já tenho 2, 3, 4 filhos, estamos passando por dificuldades, não posso ter um filho atrás do outro, ou estou com algum problema de saúde que me impossibilita de ter um outro filho no momento. O que eu faço se eu não posso fazer uso de nenhum desses métodos, né? Vou ter quantos filhos? Isso é uma questão que amedronta ainda, né? E a igreja nos dá essa possibilidade, ela nos dá esse caminho de espaçamento através de um método natural. Eu vou ler mais um trechinho aqui do Catecismo da Igreja Católica, no número 2370. A continência periódica, os métodos de regulação da natalidade baseados na autoobservação e no recurso aos períodos infecundos estão de acordo com os critérios objetivos da moralidade. Então, nós vimos no início desse vídeo o que é imoral. Agora, nós estamos vendo o que é moral. A continência periódica do casal, ou seja, viver períodos de continência dentro do casamento, é moral. Quando que eu vou viver essa continência? Quando for necessário eu espaçar. Eu espaçar uma gestação da outra. Ó,
os métodos de regulação da natalidade baseado na autoobservação. O que é isso? Nós conseguimos ali minimamente regular a natalidade, ou seja, o nascimento de mais filhos, de acordo com a autoobservação. O que é a autoobservação? É a observação da fertilidade da mulher. E aqui a gente entra no método que eu vou falar para vocês e ensinar um pouquinho hoje, que é o método de ovulação Billings, tá? Então, esse método é baseado na autoobservação, conforme está aqui, e no recurso aos períodos infecundos. O casal recorre, então, aos períodos de infecundidade, ou seja, onde não somos capazes de gerar uma vida para conseguir ter a união, né, e evitar a procriação naquele momento e espaçar um filho do outro. Estes métodos respeitam o corpo dos esposos, animam a ternura entre eles e favorecem a educação de uma liberdade autêntica. Em compensação, é intrinsecamente má toda ação que, em previsão do ato conjugal ou durante a sua realização, ou também durante o desenvolvimento de suas consequências naturais, se proponha como fim ou meio tornar impossível a procriação. Então, aqui o catecismo nos traz as duas visões: o que é bom para o casal, como o método natural favorece o casal, né, a seguir numa intimidade conjugal, numa união onde um respeita o corpo do outro, onde favorece a ternura e uma liberdade conjugal autêntica. E um outro método imoral que impossibilita a procriação e leva o casal a cometer um pecado mortal e a se afastar dos sacramentos da igreja, tá? Então vamos lá. Já compreendemos o que podemos fazer para espaçar uma gestação da outra, caso seja necessário. O catecismo também nos fala em outros momentos que, se o casal tem motivos particulares e graves, os filhos podem ser espaçados ou evitados por um tempo, né? Veja bem, os filhos serão espaçados. Não é evitar eternamente, mas espaçar um do outro o período de nascimento, ter essa paternidade responsável de acordo com a necessidade de cada casal, com a sua realidade. E para isso, a gente usa o método natural. O que é o método de ovulação Billings e como eu inicio esse método na minha vida? Se você não entende nada, se você já ouviu falar e acha que não funciona, aqui nesse vídeo você vai compreender um pouco do funcionamento geral do corpo da mulher. É assim que os métodos de observação do muco cervical funcionam. Nós mulheres passamos a reconhecer a nossa fertilidade. Veja bem, por que nós mulheres? O homem, ele é sempre fértil, né? Em qualquer dia há possível fertilidade num homem saudável, porque a produção de espermatozoide é contínua. Nós mulheres não, nossa fertilidade é cíclica, né? É um ciclo que vai e volta. Inicia com o período menstrual e termina no último dia antes da próxima. Dentro desse ciclo, que pode durar 28, 25, 30, 40, 50 dias, eu tenho um período de fertilidade, tá? Isso, gente, eu falo sempre tendo como base pessoas saudáveis. O que é pessoas saudáveis? Pessoas que não têm nenhuma patologia grave, endometriose, não sei, ou tirou o útero, sabe? Mas se você tem ovário policístico não tem problema, se você tem cisto aqui ou ali também não tem problema. Somente as patologias mais graves que te fazem não menstruar ou não ter uma fertilidade, tá? Então, sempre tomo como base esse tipo de casal. Ah, Nayara, eu preciso ser regular, né, para começar o método natural? Não, não. Reza a lenda que a gente precisa ter um ciclo normal, mas não. Você vai entender por quê comigo aqui nesse vídeo. No método natural de observação do muco cervical, a mulher começa a compreender e a entender os sinais que seu corpo dá durante o período fértil e durante o período infértil. Ou seja, sendo mais direta, né? Assim como você identifica
o período menstrual, logo no início do seu ciclo, você sente descer e você vê sangue, você vai dias depois conseguir identificar o seu período fértil, né? Lembra que é um ciclo? Então você tem aqui um período menstrual. Logo depois você tem alguns dias de infertilidade, ou seja, de impossibilidade de gerar vida, né? Logo depois da menstruação a gente fica alguns dias infértil. E algumas mulheres não ficam dia nenhum. São as mulheres que têm um ciclo muito curto. As mulheres que têm um ciclo muito longo, elas ficam mais dias de infertilidade. E após esse período de infertilidade, a gente entra num período de fertilidade, ou seja, onde o corpo está se preparando para liberar o óvulo e para receber uma vida. Essa é a parte mais bela, porque nós mulheres, nesse período de fertilidade, identificamos mais muco na região pélvica, no que eu chamo de cérvix, nós identificamos mais muco, temos sensações de maior lubrificação, vemos muitas vezes esse muco e não sabemos o que é, mas é o muco da fertilidade que está sendo liberado dia após dia no seu ciclo menstrual. Às vezes a nossa falta de conhecimento é tão grande que algumas mulheres falam: nossa, eu sempre senti isso na era, mas sempre pensei que era um corrimento, eu não fazia ideia de que era fertilidade, né? Se você não faz uso de nenhum anticoncepcional, você já tem essas sensações. Você talvez ainda não saiba que são sensações de fertilidade, onde o muco vai evoluindo dia após dia e as suas sensações também, né? Esse é o período que chamamos de período fértil. Ele dura cerca de 6 a 9 dias no ciclo. Veja bem que aqui eu não estou dando datas fechadas para nada, porque o método Billings não é uma tabelinha, tá? Eu acho importante ressaltar isso aqui. Não é uma tabela onde a gente conta 10, 10 e 10, porque o método Billings ele atende a todas as mulheres. Todas as mulheres são capazes de fazer o método Billings, desde que não usem nenhum contraceptivo hormonal, porque o hormônio ele vai anular o seu ciclo, ele vai excluir o seu ciclo, né? Você deixa de ser fértil, você deixa de menstruar, você só sangra, você não ovula. Então, usando hormônio, você não vai conseguir se observar. Você precisa estar sem o uso de hormônio, ou seja, não tomar nenhum anticoncepcional. E daí você inicia as observações com algum instrutor do seu lado para te orientar. Então veja bem, o que eu faço aqui é fazer você compreender, mas não fazer você achar que você vai conseguir fazer tudo sozinha e ter bom proveito, né? Esse é outro mito. Muitas mulheres tentam iniciar o método Billings só com o que ouvem de uma amiga ou que vem na internet e depois dizem que não funciona. Por quê? Porque não aprenderam de verdade, né? Não conseguiram chegar ao autodomínio do seu corpo. E aí acabam engravidando, uma gravidez atrás da outra. E ficam falando mal ou falando que não funciona, porque na verdade não aprendeu. Então é preciso aprender de verdade, reconhecer a sua fertilidade. Voltando aqui para o período fértil, né? Paramos no período fértil. Esse período não tem data para acontecer. Ele pode acontecer em duração de dias diferentes, de um ciclo para o outro, e não necessita existir uma regularidade para tal. Cada ciclo é um ciclo. Os meus hormônios influenciam diretamente nessa minha fertilidade, ou seja, se eu estou com um problema muito grave, se eu estou preparando para me casar, a ovulação pode atrasar, né? A menstruação também vai demorar um pouquinho mais para vir. Se eu tô com um filho doente ou com algo que vai comprometer ali meu pensamento, os meus neurônios, né? Isso tudo influencia na nossa fertilidade. Olha como isso é interessante, né? Por que que influencia? Porque a nossa fertilidade é comandada pela hipófise, uma parte do nosso cérebro que comanda lá o nosso útero e a produção de hormônios para ovulação. Então, toda a nossa parte aqui psíquica, né, mental, digamos assim, influencia na nossa fertilidade, tá certo? Então você já entendeu aqui que existe um período fértil. Nós mulheres só engravidamos durante esse período fértil.
Fora dele, o nosso corpo está fechado para a vida. Ou seja, de 3 a 4 dias depois do dia ápice, que é o dia maior de fertilidade, ou seja, o dia provável da nossa ovulação, de 3 a 4 dias depois desse dia ápice, a infertilidade volta. Ou seja, nosso corpo recebeu ou não uma vida, né? Houve ou não a fecundação, e aí meu corpo está fechado para esse recebimento. Se houve uma fecundação, poucos dias, em tempos depois eu vou descobrir uma gestação. Se não houve a fecundação, ou seja, se eu mantive a abstinência sexual durante esse período, eu não vou engravidar. Concorda comigo? Lembra que eu li lá no Catecismo da Igreja que falava: o casal poderá ter a continência periódica, ou seja, durante um período o casal viverá continência sexual. Ou seja, se eu não posso engravidar, se eu preciso espaçar um filho nesse momento, qual recurso eu vou recorrer? Vou viver a abstinência sexual durante esse período fértil. De 6 a 9 dias dentro do ciclo, eu não vou ter relações sexuais com meu esposo, né? Nem vou cometer um outro pecado, uma masturbação a dois, ou coito interrompido. Não, nada disso. Vamos rezar. Eu até aconselho que quando tá muito difícil, o casal faz uma novena, né? Que beleza. Dá certinho os 9 dias do ciclo. Pra se aprofundar na fé e saber, é uma necessidade nossa espaçar uma gravidez agora. Então vamos viver a continência nesse período. Logo depois, o casal entra na infertilidade. Se eles viveram a continência, a mulher tem certeza que não engravidou. 3, 4 dias depois, a mulher está completamente infértil. O útero está fechado, a cérvix está fechada, os ovários estão em repouso, a hipófise, que é a parte do cérebro que produz os hormônios para a fertilidade, estão em repouso e a mulher está completamente infértil, ou seja, poderemos ter quantas relações desejarmos durante esse período que chamamos de fase lútea. Poderemos ter relação sempre, quantas vezes desejarmos, sem a possibilidade de uma nova gestação. Ai, Nayara, quanto tempo dura, né? Essa é a pergunta da maioria do pessoal que está com medo de iniciar um método natural e ficar muito tempo sem ter relação. Esse período dura de 11 a 16 dias, que é o período de total infertilidade durante um período longo. Mas lembrando que eu já tive outra infertilidade. Quando foi? Lá no início do meu ciclo. Logo depois que acabou a menstruação, antes do período fértil, eu tenho um espacinho ali também de infertilidade, tá? Então o casal tem um período muito grande, né, de 11 a 16 dias, quase aí, se seu ciclo dura 28 dias, quase mais que a metade disso, né? E aquele outro períodozinho de infertilidade, onde o casal pode viver plenamente a sua sexualidade, tá? Então é nisso que está embasado o método natural. É assim que a gente pode espaçar filhos, pode viver uma paternidade responsável, não cometer atos imorais dentro da nossa vida conjugal e seguir em frente. Bom, isso é o método de ovulação Billings. Isso é um pouco do que vocês precisam, talvez, para iniciar. Isso é um reconhecimento do próprio corpo feminino. É o que a gente precisa para ter aquele início, para de repente deixar a pílula e viver de acordo à vontade de Deus. Se você deseja ter mais informação, me segue aqui no Instagram, que eu e tantas outras pessoas podemos ajudar você a seguir com esse método com muita segurança, vivendo plenamente a sua fertilidade dentro do seu matrimônio, tá bom? Compartilhe o vídeo, outras pessoas podem precisar saber sobre esse assunto. Divulga a Comunidade Católica Maranatá e fiquem com Deus.